Seja muito bem-vindo, comandante. Mais uma aula do nosso curso SAF, a jornada da semente ao fruto, e hoje então virando a chave 39, lucro versus salário. Diz aí para mim, meu amigo comandante, qual é a sua base hoje? É o lucro, é o salário ou as duas coisas? Então, já deixa aí nos comentários. Aproveita, né? Estamos aqui no YouTube, já deixa o seu joinha e para esse vídeo um pouquinho e manda para todas as pessoas que você conhece, para que de repente eles tenham também a oportunidade de seguir nessa jornada e um dia você vai receber muitos agradecimentos por ter feito essa gentileza de levar esse conhecimento às outras pessoas também. E se você está chegando agora, já aproveita, se inscreve aí no canal e vamos seguir então nessa jornada da semente ao fruto. Já estamos na chave 39, lucro versus salário. Bom, a grande questão, meu amigo comandante, é a seguinte: salário é uma ajuda de custo enquanto você aprende. E essa é a grande virada de chave que você tem que fazer aí. Por quê? Se você assume que a sua vida financeira depende do salário, você já está colocando um grande limitador para o seu crescimento. Por quê? Porque a ideia é que enquanto você está desenvolvendo uma atividade, enquanto você está assumindo novas responsabilidades, né, novos desafios e resolvendo o problema de alguém, este alguém está pagando para você, né, de uma forma recorrente para solucionar aquela questão. E enquanto você está nessa condição, você está aprendendo. Essa é a melhor definição de você usufruir aí, então, desse salário. E lucro, né? Você me pergunta, tá, mas o que é lucro, então, Martinatti? E aí eu coloco de uma forma simples e direta, que é lucro é pressão. Lucro é o resultado de algum tipo de investimento que você fez, né, de uma forma aí anterior, e esse resultado ele vem muitas vezes de uma forma exponencial para você. Então, a grande diferença entre salário e lucro é justamente essa, né? O salário é uma forma recorrente, previsível e onde você tem responsabilidades muito bem descritas ali. O lucro é quando você fez um investimento, quando você de alguma forma desenvolveu uma atividade que agrega valor ou resolve o problema das outras pessoas. E à medida que isso acontece, né, uma parte dos seus recebimentos, vamos dizer assim, ele fica livre para você na forma de lucro. E quando você olha dessa forma, né, você entende que o salário é inimigo do lucro. E aí é bom a gente esclarecer um pouco essas questões aí. Então, para quem não sabe, lá atrás eu também já tive no ramo da aviação, né? Eu trabalhei na TAM como despachante de voo, me formei como comissário de voo e acabei não voando, justamente porque eu me formei em agosto de 2001. E aí, quem é dessa época sabe o que aconteceu em setembro, lá no dia 11. Então, eu não fiquei na aviação, mas o pouco tempo que eu fiquei, ainda era uma época do comandante Rolim, né, o presidente da TAM. E a gente teve algumas oportunidades de encontrar com ele num encontro, né, que chamava Café da Manhã com o Comandante, e ele tinha uma frase muito célebre que dizia o seguinte, que o objetivo principal de uma empresa é o lucro. Então, assimila essa informação aí, meu amigo comandante, que talvez você ainda seja CLT, né? Ou talvez você tenha algum viés aí que condene essa afirmação, mas entenda, o objetivo principal de uma empresa é o lucro. Mas aí você fala, mas Martinatti, o lucro, então quer dizer que o lucro a qualquer preço, o lucro em cima das pessoas, o lucro... Não, eu disse que o objetivo de uma empresa
O objetivo final é o lucro, ou seja, é você ter os ganhos maiores do que as despesas. E por que isso é importante para uma empresa? Porque se você tem lucro, você consegue reinvestir esse lucro. E quando você reinveste, você cresce. Quando você cresce, você precisa de contratar, né? Você tem que contratar novos colaboradores. Quando você cresce, você consegue investir em desenvolvimento de novos produtos, novos processos. Ou seja, quando você consegue investir em crescimento, você está agregando valor ao mundo. E se você tem uma empresa que não dá lucro, o que acontece? O proprietário, o grupo, enfim, tem que começar a injetar recursos. Ou seja, ela começa a dar mais despesas do que ela está recebendo. Para manter ela viva, você tem que ficar injetando recursos ali. E aí você não consegue crescer. E aí você começa a cortar despesas, você começa a diminuir. E se a coisa não se reverte, a tendência é você fechar as portas. Se você fecha as portas, você vai mandar embora os empregados e os colaboradores. Aqueles seus fornecedores, eles não vão poder mais atuar da mesma forma, porque eles não vão ter para quem entregar essa mercadoria. E com isso todo mundo perde. Então, quando você começa a entender essa dinâmica, você deixa de ter aquela visão, e aí sendo bem claro, esquerdista, marxista, entendeu? De que o empresário, né, ele é o grande vilão dessa história e vamos acabar, né, com todos esses burgueses. Enfim, você começa a entender o quão idiota é esse pensamento, porque é a mesma coisa que você ir lá e querer matar, fazer um churrasco com a vaca que te dá o leite, entendeu? É uma coisa que, se não, como é que o empregado assalariado vai sobreviver se não existem empregos? Aí você fala, mas Martinatti, a gente tem aí, né, os programas sociais do governo. Meu amigo comandante, se você está nesse curso e tem essa visão, eu só te abro os olhos para uma coisa. Pensa aqui comigo, da onde vem o dinheiro do governo? Dos governos em geral. Esse dinheiro, o governo não produz nada. Ele vive de impostos. Impostos são taxas que são cobradas de quem produz alguma coisa, né? E quem que produz alguma coisa numa economia? São justamente as empresas. Se você fecha todas as empresas, o que o Estado vai fazer? Da onde ele vai tirar dinheiro? Na melhor das hipóteses, ele vai aumentar as taxações sobre o que todo mundo produz, inclusive você. E se você depende, né, ou se as pessoas dependem de alguma forma de auxílio do governo, e o governo não tem empresas para taxar, só tem um destino esse contexto, que é a pobreza extrema. Então, voltando ao nosso tema aqui, entendido por que a importância de você gerar negócios com lucro, né? E obviamente que esse lucro não é a qualquer preço. Por quê? Porque você contrata colaboradores pagando aí que seja um salário justo, você tem fornecedores onde você faz uma negociação justa para ambos os lados e ainda assim o seu negócio dá lucro, isso agrega valor para todo mundo. Então, se eu tenho, por exemplo, a intenção, como um sindicalista ou qualquer coisa, aumentar o salário de todo mundo, se eu aumentar o salário, eu vou ter que tirar isso de algum lugar. E vai acontecer o quê? No balanço da empresa, o lucro vai embora. E a empresa vai acabar falindo. Então, o salário é inimigo do lucro. Por isso que não adianta você querer ser um grande assalariado, né? Achar que sua vida vai ter aí um desenvolvimento extraordinário sendo assalariado, porque o salário sempre vai ter um teto, né? Mas a questão do lucro, se você parar para pensar, mas e quando uma empresa dá prejuízo? Prejuízo a gente sempre contabiliza do ponto de vista financeiro. Só que para quem tem o pensamento no reino, vamos dizer assim, você interpreta todas as experiências que você tem
como uma oportunidade de aprendizado. Então, se você parar para pensar que qualquer atitude que você teve não deu o resultado que você queria, mas você consegue aí tirar um aprendizado dessa condição, você também está tendo lucro. Ele é um lucro que não é tangível do ponto de vista financeiro, mas ele é um lucro do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de desenvolvimento. Então, qualquer experiência que você tenha é lucro do ponto de vista do reino. Isso é a coisa mais importante para você assimilar. Então, ainda que você seja um empreendedor, ainda que você esteja numa situação completamente deplorável, sei bem, né? Já passei por algumas, mas enfim, ainda que você esteja desesperançoso, existe uma frase, né, que eu não vou me lembrar mais quem falou, que quando perguntaram para essa pessoa extremamente sábio, e aí realmente me falha a memória, que dizia o seguinte: mas eu estou passando numa fase ótima, né? E que você me diz, né? Agora eu estou numa fase ótima, super bem, e as coisas estão indo de vento em popa. O que você me diz a respeito disso? Ele fala: isso passa. Aí ele chega uma outra pessoa e fala: nossa, eu estou na pior fase da minha vida, tá tudo dando errado, as coisas estão acontecendo e tá tudo contra mim, né? O que você pode me dizer disso a respeito disso, meu mestre? Ele fala: isso também passa. Então, a nossa vida ela é em ciclos. E o mais importante é você saber que se você conseguir tirar as lições tanto nos bons quanto nos maus momentos, a sua vida é uma vida de lucro. Sempre. Toda a experiência. E o real prejuízo que a gente pode ter nessa vida, meu amigo comandante, se é que alguma coisa a gente pode chamar de prejuízo, o prejuízo é você não usar a sua vida para viver num contínuo crescimento. O prejuízo é você estagnar, né, como alguém que recebe um salário que julga condizente com a sua necessidade e você simplesmente não vai mais buscar esse aprendizado. Isso é um prejuízo, isso é o real desperdício de uma vida. Então, se você por acaso vive da CLT e você parou de aprender nessa profissão, nessa empresa, nessa condição que você está hoje, né, e você está fazendo a mesma coisa dia após dia e tendo ali o mesmo salário, com aquele reajuste mínimo, você sim está vivendo numa prisão, porque isso vai te impedir literalmente de alcançar novos patamares. Estamos conversados, meu amigo comandante, né? Uma chave curta dessa vez, mas extremamente importante para você entender que a sua evolução, desde que seja de uma forma aí, bem vista, né, aos olhos do reino, vamos dizer assim, desde que seja agregando valor, ela é condição mínima para você seguir na direção do seu propósito. E se você vive uma vida de CLT como assalariado e não tem mais nada para aprender nesse lugar, está na hora de você repensar, né, e reajustar aí a direção para fazer uma transição que seja para crescer de uma forma diferente, né, para buscar novos postos, novos aprendizados, novos salários nessa condição aí, mas mais do que isso, que você entenda que existe a possibilidade de ter novas fontes de renda e com isso você começar a gerar lucro, tanto para você quanto para o lugar que você vive, para as pessoas que vivem junto com você e para o mundo de uma forma geral, porque isso significa a gente subir o nível de energia desse mundo como um todo. E aí sim a gente está alinhado com o nosso propósito. É isso então, meu amigo comandante. Eu queria deixar para você aí um resumo, apenas um slide, um resumo rápido, né, para você printar daquilo que a gente conversou. E aí sim, uma experiência curta e grossa para você se desenvolver aí nesta vida. Você sendo CLT ou não, hoje é o dia de você buscar, né, desenvolver uma nova fonte de renda. Por quê? Porque o foco é subir o nível até se tornar um investidor. Eu não sei se você lembra, mas a gente já conversou disso, né, dos níveis. Você tem
o nível ali de quem não produz, o assalariado, o empreendedor, o investidor. Então, quem está lá em cima é quem tem a possibilidade de escolher aonde ele vai colocar energia para os demais continuarem crescendo. Esse é o objetivo de vida, esse é o objetivo, né? E a função de quem governa sobre todas as coisas, servindo e desfrutando. Estamos conversados, meu amigo comandante? Então, mais uma vez, fechando aqui a chave 39, eu queria deixar para você o meu muito obrigado, comandante, e vai cuidar da sua vida. A gente se vê amanhã numa próxima chave. Valeu!